Oi, som? Hoje eu vou poder liberar o microfone, que benção. Amém? Todos me escutam bem? Pessoal do fundão aí, tudo certo? Glória a Deus, queridos. Hoje, finalmente, nós vamos para a nossa terceira lição, né? Passamos aí 2 domingos na segunda lição. Eu posso perguntar quantos estudaram a lição, não? Posso, né? Ninguém me olhou, só a Maeli me olhou nessa hora. Todo mundo baixou a cabeça. Teve uns que fizeram assim. Posso perguntar? Quantos estudaram a lição? Lição número 3, do início ao fim. Metade? Só metade? Fez a leitura diária? Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. É aquilo que a gente estava meditando ontem, né? Nossa geração é indesculpável. Nossa geração tem fontes e mais fontes e mais fontes, né? Do óleo que vai encher as lâmpadas e a gente não se apossa, né? Dessas fontes. Mas um dia vai dar. Nossa oração é que o Senhor um dia nos desperte. Queridos, vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 12, do 12 ao 18. Do 12 ao 18. Amém? Todos encontramos aí? Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Vamos ler juntos? Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês sempre alegres e regozijem-se comigo. A carta da alegria, né? A carta da alegria, como nós falamos, essa realmente era uma igreja especial para o apóstolo Paulo. Muito especial, trazia muita alegria para o apóstolo Paulo, os irmãos daquela igreja em Filipe. Como nós lemos aqui, o objetivo dessa lição é buscar uma vida de santificação, uma vida de santidade. Todo cristão que cresce e se desenvolve é feliz. Todo cristão que cresce e se desenvolve é feliz. Se nós estamos abatidos, se nós estamos desesperados, em alguma área das nossas vidas, é porque exatamente ali nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Amém, queridos? E a base é a alegria. Interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre, no início do capítulo 2,
de nós estarmos em Cristo e nos espelhar em Cristo, né? Que tenha o mesmo sentimento em nós que houve em Cristo Jesus. Aquilo que Cristo fez, nós façamos. E é interessante que ele começa, né, essa segunda parte, o versículo 12, falando que isso não é um conselho. Isso não é uma dica, hashtag fica a dica. Né? O apóstolo Paulo começa dizendo como? Assim, meus irmãos, meus amados, como sempre vocês obedeceram, grifa essa palavra. Assim como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, imitar a Cristo, viver uma vida santa, alegre, ela não é uma dica de boa vida. Tem muita gente vendendo por aí a palavra de Deus como um guia de uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida, não vamos dizer assim, sem problemas, com prosperidade financeira, vamos dizer assim, né, na nossa linguagem atual. E não é isso que a palavra de Deus diz. Santidade, sermos como o Senhor, é uma ordenança, é uma ordem. Então, assim como vocês obedeceram na minha presença e na minha ausência, vamos continuar obedecendo a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, os salvos são os que obedecem. O espírito de obediência é o que guia o homem e a mulher salvo. O rebelde não entrará no reino dos céus. O rebelde que ouve a instrução do Pai, que ouve a direção do Pai e endurece o seu coração e se rebela contra o Senhor, contra o tratamento do Senhor, contra os mandamentos do Senhor, contra as ordens do Senhor, contra a vida do Senhor Jesus Cristo, esse não entrará no reino dos céus. Você sabe por quê? Porque o reino espiritual não é uma democracia. A Bíblia não é democrática. A Bíblia, ela é monárquica. Nós estamos diante de um rei, que decreta e os seus súditos cumprem. Vai ser assim na eternidade? Vai, meus irmãos. Jesus voltará como um rei. E não é que lá na eternidade nós vamos adquirir uma mentalidade totalmente submissa ao Senhor, não. A palavra de Deus diz que aqueles que não estão condicionados hoje ao reinado de Jesus, à ordem de Jesus, à monarquia espiritual, não está apto para passar a eternidade com Ele. Vocês conseguem perceber isso? Então, meus irmãos, desenvolvam a salvação de vocês, como? Se submetendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Coloquem, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Porque na eternidade nós vamos estar diante de um Deus ao qual nós vamos temer e tremer. O Senhor será o juiz, o rei entre todos nós. Amém? Já tinham pensado nisso, não? É assim, né? Se você não tem prazer em cantar, em adorar ao Senhor, se você não tem prazer em orar, em estar diante do Senhor, na presença do Senhor, por que Ele vai botar você, submeter você à eternidade prostrado diante dEle? Seria injusto, não é não? Se você não tem prazer no Senhor hoje, por que Ele vai trancar você lá na eternidade, no novo céu, na nova terra, com a natureza completamente restaurada, linda e maravilhosa, mas lá você vai adorar o Senhor, e aí? E aí? Se você não tem prazer nisso hoje, amém, meus irmãos? Amém, digam amém, por favor.
Todo crente verdadeiro preocupa-se e empenha-se no seu desenvolvimento espiritual. E todo cristão que cresce e se desenvolve é feliz e realizado. Após exortar os irmãos de Filipos para uma vida de união, humildade e serviço, seguindo o exemplo de Jesus, o apóstolo Paulo motiva os crentes ao desenvolvimento da salvação. Grifa aí, vai lá. Desenvolvimento da salvação. É disso que a gente está falando. Tá bom? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vão treinando, vão cumprindo, vão obedecendo. Né? Por isso que a minha mulher está casada comigo até hoje, né? Vocês já ouviram isso dela. Está desenvolvendo a salvação dela. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Observe que Paulo faz uma conexão desse parágrafo com o anterior. Assim, pois, meus amados, é como se ele pedisse que levássemos em conta o que foi dito e procurássemos desenvolver a nossa salvação seguindo o exemplo do Salvador. Paulo nos oferece uma ideia central: o desenvolvimento da salvação. Essa é a ideia central. É uma caminhada. É uma caminhada. Alguns vão ficar pelo deserto. Alguns não vão alcançar. Alguns vão abortar essa missão. Alguns de nós, poucos, alcançarão. O caminho é estreito, a porta é bem apertada. Poucos conseguirão. E desses poucos, estamos nós, né? Igreja em Tomé Açu, pouquinha, pequenininha, mas... Tá bom, meus irmãos? Não vai ter ninguém lá para ficar empurrando vocês, não. Isso aí é... Cada um desenvolve a sua, tá legal? Cada um desenvolve a sua. Na hora do aperto lá... Jonathan, dá uma... Não, filho. Já foi o tempo, já te empurrei a vida inteira. Vamos lá, agora contigo. Então, desenvolvimento da salvação. Primeiro ponto, ele vai conceituar salvação. Nós vamos falar sobre o que é o conceito bíblico da salvação. O que Paulo quer dizer com a palavra salvação? Vamos lá, vamos abrir aqui. Quem se habilita a conceituar salvação aí? O que? Não leia a revista, né, gente? Tem gente colando aí, vamos lá. Nós estamos falando de salvação há muito tempo. O que é a salvação? Isso. É isso aí. Mais alguém? Salvação é uma condição que a gente está, né, hoje em dia, e isso condiciona a uma situação onde nós não estávamos antes de ser salvos, né? A salvação é justamente a salvação dos nossos pecados, do jugo dos nossos pecados, para viver uma vida nova em Cristo Jesus. A gente troca de Senhor, né? A salvação, ela é como se fosse um meio de troca de Senhor, vamos dizer assim, né? Na mais simples da analogia, a gente troca o senhorio do pecado, vamos dizer assim, por um Senhor que nos liberta disso, entendeu? É como se fosse justamente aquilo que o Senhor fala sobre a libertação do povo, né? De ser escravo lá no Egito, mas eles passam a ser escravos de outro Senhor, entendeu? Que é o nosso Cristo Jesus. Salvação é isso, é libertação do pecado. A gente é liberto do pecado. Amém. Tem algum sinônimo que a gente pode usar? Uma palavra
que a gente pode trocar salvação no português? Libertação. Que mais? São sinônimos. Cura. Isso. Que mais? Vem na minha mente resgatar, resgate, né? A libertação, como foi falado pelo seu Vailton, não é? Tem muita gente que se aventura nos matos da vida aí, nas florestas da vida, se perde, e então vai uma comitiva, né, de helicóptero, não sei o quê, para resgatar essa pessoa, que não tem condições nenhuma de se libertar, de ser salva, se não houvesse a intervenção de outra pessoa com mais poder, com mais capacidade, com mais recursos, né? O que aconteceu conosco é exatamente isso, né? Aquele povo no Egito, como você falou, o povo de Israel no Egito, merecia ser resgatado? Não, nem queria ser resgatado. Depois a gente descobre isso no deserto. Não queria nem ser resgatado, mas Deus resgata. Isso é a salvação, isso é a graça, isso é um dom de Deus, isso não vem de nós. Porque no fundo, meus irmãos, aquele que está perdido não sabe que está perdido, né? Quando você está indo na trilha do mato, você, quando descobre que está perdido, já é tarde demais, acabou. Ele não sabe, ele acha que ele está salvo, não é não? Aí vai acontecendo alguma coisa ou outra, a bússola quebra e o sol já não dá para ver, hoje está um dia nublado, e ele vai indo, quando ele percebe, ele já está perdido, né? A raça humana, quando percebeu, estava perdida. E muitos de nós só vai perceber que estávamos perdidos quando Cristo nos achou. Não é não? Rapaz, não é que eu estava perdido mesmo, cara? E eu nem sabia que eu estava perdido. Já aconteceu com vocês isso? Eu já falei para vocês, já testemunhei que eu estava perdido dentro da igreja. Eu era um crente perdido, dentro da própria igreja. Eu não sabia que eu estava indo para o inferno. Eu não sabia que eu era um idólatra dentro da própria igreja. E me libertei disso pela graça do Senhor, porque o Senhor me resgatou. Então, no sentido restrito, a salvação é a redenção de Deus, que acontece no dia da conversão, do novo nascimento, Lucas 19, 9 e 10. Ela é pela graça, mediante a fé, e por meio de Jesus, Efésios 2, 8 e 9. A conversão, ela exige arrependimento e mudança de vida, né? Eu fui salvo por Deus no dia em que aceitei a Jesus. Por que que ele exige arrependimento e mudança de vida? Porque não adianta eu resgatar o cara e ele voltar de novo por aquela trilha um mês depois. Adianta? Que coisa horrível é a gente ficar resgatando pessoas do seu estado deplorável de vida, e tempo depois essa pessoa vai lá. Eu dou sempre testemunho do meu tio, né? Do tio Weber, que conviveu com a gente, alcoólatra. Eu tinha 6 anos, até os meus 15, 16 anos, 10 anos o Weber ficou em casa. E o Weber era muito alcoólatra, daquele mesmo de cair na rua, roubarem ele, né? E, enfim, e a gente encontrar ele no meio do mato, urinado e afins, né? E o meu pai dizia assim: Jonathan, vamos lá atrás do teu tio. E a gente ia atrás dele. E a gente trazia ele, botava ele no carro, botava ele para dentro de casa, dava banho nele e tal. Ele acordava cheiroso. Ele acordava limpinho, cheiroso. Aí nós fomos para depois de 10 anos, ele resolveu, ele decidiu, ele aceitou ir para uma clínica de recuperação. E nós chegamos lá para uma primeira entrevista, né? Os irmãos dele, eu não, mas os irmãos dele chegaram lá. E o Dr. Silas Munguba disse: sabe qual é o grande problema? O grande problema
é que ele nunca acordou diante do resultado da bebida dele, porque vocês sempre resgatavam ele. E ele ia, bebia, de repente ele acordava limpo, cheiroso, né? Então ele dizia, então tá tranquilo, a partir de hoje, deixa ele lá. Imagina que dureza pra gente, né? Então o Weber passou a voltar para casa nu, né? Fedido. Depois de tantos dias a gente orando por ele, ele voltava sozinho, cabisbaixo. Então, a partir desse momento ele disse, eu quero me recuperar. Eu quero me recuperar. Por quê? Porque nós tirávamos a oportunidade dele de se arrepender, de ver o resultado do seu caminho. A pior coisa que nós podemos fazer por uma pessoa, e Deus não faz isso conosco, Ele faz em parte pela sua misericórdia, mas Ele não impede as consequências do nosso pecado de nos alcançar. Ele impede que as águas venham e afoguem a gente. É isso ou não é? É isso, mas Ele não impede a gente. Tem gente que vai se arrepender, vai mudar o caminho e vai passar a vida inteira colhendo frutos que foram plantados lá atrás. Isso faz parte da justiça de Deus. Então, a salvação ela requer arrependimento. Arrependimento, eu não vou mais andar sozinho nessa trilha. Eu não vou mais cometer esse erro. Então, eu não vou mais frequentar esse lugar, eu não vou mais frequentar essa trilha. Deus nos tirou uma vez, mas isso exige mudança. Ele exige mudança. Então, a salvação, porém, é mais ampla. Ela começa na conversão, continua na santificação e culmina com a glorificação, amém? Isso é a salvação. A salvação não é um ato, ela é um processo, despindo-se, limpando-se. Porque tem gente que acha que vem para a igreja, batiza, faz a classe de catecúmenos, está tudo certo, aí estou salvo. Não, meu irmão, você começou o processo. Agora você vai desenvolver a sua salvação. Amém? Amém, glória a Deus. Então, a ordem de salvação, e a maior responsabilidade daquele que entende esse processo, né? Aos que o Senhor de antemão conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes glorificou. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Então, se nós temos esse entendimento de que a salvação nos alcançou e esse processo, a nossa responsabilidade é muito maior na nossa vivência e na nossa defesa do Evangelho, porque agora o entendimento que brota no coração do eleito é de permanência, é de resistência, é de força, né, de perseverança, a perseverança dos santos, baseado no entendimento de que ele é um salvo em Jesus Cristo. É isso mesmo. Né? E Jesus Roberto, deixa muito claro, né? Ele tem uma palavra assim que traz impacta, quando ele diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Né? Ele nos predestinou, nos chamou, mas e aí? Ou seja, entre ser chamado e ser escolhido, ser aprovado, é o mesmo termo grego para aprovado, existe uma caminhada. Porque não adianta você ser um predestinado e não completar a carreira, a missão. Nós lemos ontem Jesus falando isso.
mas Cristo que vive em mim. Isso. Gera uma responsabilidade. Aham. Fora da lei. Mas que o livre do mal. Isso. Na feita que nós entramos no mundo, conscientes da nossa identidade no Senhor, aí o problema não está mais no mato, né? O problema não, a nossa segurança ela está em Cristo, e a nossa caminhada ela é reafirmada quando nós entendemos o nosso processo, né? Quando nós entendemos em que fase nós estamos, né? O Leandro Vieira, no livro dele, O Evangelho do Reino, ele vai, não é o Evangelho do Reino, é o Evangelho do Reino sim, ou o Evangelho Eterno, né? O Evangelho completo, alguma coisa assim. Ele vai dividir o Evangelho em 3 partes, em 3 categorias bíblicas, né? Então o Evangelho da graça, que é o Evangelho que foi apresentado para cada um de nós sem merecimento nenhum, tá bom? Mas ele é uma porta de entrada para o Evangelho do Reino. Ou seja, nós entramos pela porta da graça, mas nós entramos aonde? Num reino. Num reino que tem rei, que tem súdito, que é estruturado, que tem regra, tem lei, tem tudo isso, né? Então, nós entramos no Evangelho, que é a nossa necessidade de pregar esses Evangelhos, esses 3 Evangelhos. O Evangelho da graça, venha, entre, tem uma porta aberta para você, venha, e agora faz parte de um reino. E por último ele vai tratar sobre o reino eterno, o Evangelho eterno, que é o Evangelho lá que o apóstolo Paulo vai pregar em Atos, né? Preguem o Evangelho eterno, o Evangelho completo. Infelizmente, muitas igrejas pregam o Evangelho manco, só o Evangelho da graça. Só o Evangelho da graça, 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 e não tem reino, né? O apóstolo Paulo vem para pregar o Evangelho da graça, Jesus Cristo ele vem para trazer e implementar o Evangelho do reino. Você vai ver o tempo inteiro Jesus falando de quê? Reino. O reino de Deus é semelhante a porque o reino de Deus é semelhante a né? Eu sou o rei, Deus me deu, Deus deu o nome sobre todo o nome. O apóstolo Paulo fala sobre Jesus. Então, quando nos é vendido um evangelho somente de uma parte, a gente fica desprovido desse senso de responsabilidade, de que nós fomos retirados de um reino, o reino das trevas, e transportados para o reino da luz. Está todo aqui dentro. Raça eleita, exatamente. O apóstolo Pedro vai deixar muito claro isso. Vocês são sacerdócio real, nação santa, geração eleita. A mesma coisa que foi falado lá aos antigos. Só que agora essa porta da graça colocou vocês dentro desse reino. Então, quando a gente perde essa noção, meus irmãos, e o pastor Arival muito sabiamente está trazendo isso para a gente hoje, a gente para, né, de colocar a culpa de tudo em Deus. Nós passamos a ser responsáveis também pelos nossos atos. Os nossos atos de justiça, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Então, isso precisa ficar muito claro. Tem muitas correntes evangélicas que param num determinado momento, né? Eu sempre cito o texto de quando Jesus está descendo no Monte da Transfiguração, onde aquela criança está sendo jogada no fogo, na água, aquele pai desesperado, não é? E
com aquele filho endemoninhado, e o pai vem dizer assim: poxa, se quisesses, né, se podes fazer alguma coisa. E Berta disse: se podes, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Ou seja, tem muita gente que vai olhar alguns reformados, por exemplo, vão olhar aquela criança endemoniada e vão dizer assim: é da vontade do Senhor que ela seja endemoniada. Então não há o que Deus é soberano. Se aquilo essa pessoa está naquele estágio, é porque Deus definiu isso para a vida dela. Então, os extremistas vão colocar em Deus a culpa do seu próprio fracasso. Jesus está dizendo: se orassem mais, jejuassem mais, tiravam essa criança dessa situação. Foi ou não foi? Essa casta aí é com jejum e oração. Não é do jeito que vocês estão achando que é, não. É um demônio poderoso que está sobre essa criança. E ele vai lá e retira aquela criança daquele estado. Então a soberania de Deus, ela não é um escudo para os nossos fracassos. Tá bom? Que fique bem claro. Qual era a vontade de Deus para a vida daquela criança? É que ela fosse liberta. Tanto que Jesus vai lá e liberta. Mas os discípulos foram incapazes disso. Vamos lá, Roberto. Esse raciocínio fechado aí, ele para ali em Mateus 28, que fala, não é antes, capítulo 5, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, capítulo 6, tome sua cruz e siga-me. O cara para aí ele se nega, ele até deixa os seus sonhos, abandona os seus sonhos, mas ele esqueceu do capítulo 16, versículo 18, ele entende o chamado, mas perde o legado, né? Isso. E recebereis poder, lá em Atos, e o ide, em Mateus 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o cara, ele se fecha, o raciocínio dele se fecha a entender que ele Apocalipse, isso, e não ao que ele deve fazer enquanto um agente do reino de Deus, né? Isso, Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14, né? É a carta da igreja, a igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. É o cristãozão, né? Politicamente correto, é o cara que anda por todo canto, ele surfa todas as ondas e tal, né? Ele está no meião ali. Antes, melhor fosse ser frio ou quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, não toma posição, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então o problema não é o sincerão. O sincerão que está dizendo: eu estou decepcionado com a igreja, eu estou triste com a igreja, me machucaram, me magoaram. Por que você não está indo para a igreja? Porque eu estou decepcionado com a igreja. O problema não é o sincerão. O problema é o morno, que está aqui dentro, duvidando, não está afim de estar, mas ele está aqui abrindo a boca dele, ele lê os textos, ele canta. Você está entendendo? Lá fora ele, quando metem um pau na igreja, ele faz o quê? Ele fala mal da igreja também. Você está entendendo? O problema não é o sincerão, o problema é o morno. Então eu estou a ponto de quê? De vomitar vocês da minha boca. Versículo 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico.
compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, a sua vergonhosa nudez, e compre colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Por que comprar, meus irmãos? É de graça? Adquiram de mim. Eu tenho ouro, eu tenho colírio. Conseguiram entender, não? Comprem, adquiram, obedeçam, se submetam, paguem o preço, venham a mim, carreguem a sua cruz, comprem de mim ouro refinado. Aí ele diz assim, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso é uma palavra para crente, não é palavra para incrédulo. Tem muita gente que usa esse texto para evangelização. Isso é palavra para a igreja. Eis que estou à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo o tempo inteiro. Ou seja, tem gente dentro da igreja que não ceia com Jesus, que nunca abriu a porta do coração, da sua vida, da família. Jesus não é bem-vindo na sua casa. Jesus não assiste, não senta no sofá com você. Aí ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. 21, olha lá o desenvolvimento da salvação. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A quem vai ser dado o direito de sentar junto com Jesus no trono? A quem vencer. Vencer, entenda-se, lutar a batalha, se preparar, vigilância, não dormir no combate e saber que está combatendo. Ter a noção de que nós estamos diante de uma guerra, nós estamos diante de uma batalha. Amém, amados? Vamos lá, gente. Né, Roberto? A salvação ela é mais ampla, ela começa na conversão, continua na santificação e culmina com a glorificação. Os teólogos reformados criaram o termo ordem da salvação, para tentar juntar todos os termos bíblicos que descrevem a obra do Espírito Santo na nossa salvação. A salvação compreende o chamado de Deus, o novo nascimento ou regeneração, a união com Cristo, a conversão com arrependimento e fé e justificação, a adoção, a santificação e a glorificação. A palavra desenvolver, né, que é katergazetai, que significa concluir, completar ou terminar, como nós lemos em Apocalipse, aquele que vencer, ao vencedor, ao que chegar, completar a carreira, incentiva o cristão a continuar na fé até a obra de Deus ser concluída nele. Amém? Glória a Deus. E o propósito de Deus, ele será concluída no dia de Cristo, Filipenses 1:10. Quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, ele pede que o cristão se esforce em buscar uma vida de santificação, uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida de crescimento espiritual. Amém, queridos? Esse é um esforço. Esse é um esforço. Nada na vida vem de graça. Você quer ter saúde? Você precisa se alimentar bem. Né? Você precisa se alimentar bem. Quem vive de dieta aqui, ó, sabe do que eu estou falando.
deixar ídolos passados, prisões alimentares do passado, para adquirir um novo hábito de vida alimentar, que traga saúde, prosperidade, santificação do corpo. Sabe que é difícil, você precisa desenvolver a dieta, você precisa um dia após o outro. Quem já foi atolado em vícios sabe que para deixar um vício, você precisa desenvolver novos hábitos. Novos hábitos, isso é um esforço. Não tem uma pílula mágica. Não tem uma pílula mágica. As pessoas hoje, por exemplo, vão para o hospital, já falei várias vezes isso, procuram a Samira atrás da receita. Querem o remédio mágico. As pessoas estão ansiosas, deprimidas, elas querem o quê? Um ansiolítico. Elas não querem deixar os seus maus hábitos. Elas não querem se alimentar melhor, elas não querem dormir direito, elas não querem desligar o celular 7 horas da noite, deixar ele de lado e adquirir, melatonina suficiente. Fazer produzir o que o corpo já produz de forma saudável. Não, as pessoas querem ficar no celular, no computador, trabalhando até 1, 2 horas da manhã e querem dormir bem. E querem no dia seguinte estar tranquilas, um sono reparador. Tem como fazer isso? Não. Ninguém se livra de maus hábitos sem adquirir novos hábitos. Velhos hábitos, velhos resultados. Novos hábitos, novos resultados. Essa palavra de coach, né? Essa palavra de coach. Mas é uma palavra bíblica. Cuidado com os coaches, tá? Eles pegam muitas verdades bíblicas. Lembra da nota de R$3? De R$70? De R$300? Ninguém falsifica o que não existe. Você falsifica o que existe. Então muitos coaches que se dizem cristãos aí, usam, O maior deles é esse tal desse Pablo Marçal aí. Esse aí é o maior herege, Esse é o maior enganador da face da terra. O coach brasileiro mais infernal que existe. E tantos outros coaches cristãos, Sempre tem um fermentozinho, No meio de muitas verdades ele vai lá e enfia o quê? Aí pronto. Ou até uma mentira mesmo. Até uma mentira. Mas ele jogou isso dentro de tantas verdades. Tantas verdades. E daí às vezes para a gente adquirir uma nova postura, você tem que fazer como Samira, para tentar fazer o comer melhor, ela às vezes faz aquelas mentiras santas, sabe? Sabe que tem mentira autorizada, Você sabe disso, não? Não? Ela prepara aquele prato bonito, Aquele pratão bonito. Só que eu já aprendi, já peguei o macete dela, Ela já esconde de mim, Eu nem pergunto mais, o que tem aí? Ela diz, come, meu amor, coma. Aí ela esconde aquilo que eu não gosto num tempero que eu gosto. Ela tempera com o tempero que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Aí ela vai, tá. Aí pensa num troço que ficou gostoso. Aí ela termina o almoço, ela olha para mim e diz, aí, gostou? Quando ela pergunta, gostou? Eu já sei lasca, já foi um monte de coisa que eu não gosto de comer. Esse é um engano permitido, entendeu, gente? Esse é um engano permitido. Igual a minha sogra, a dona Nelci, cuidando do meu cunhado, Eduardo, Não gosta de chuchu, ela foi lá, fez um temperão bacana, ele foi lá e comeu e não queria mais deixar ninguém comer o chuchu, que a dona Nelci fez. Que agora diz que está numa dieta, o Eduardo. Deus tem misericórdia dele. Então, queridos, desenvolver a salvação é o grande segredo. Amém? Então, por que nós devemos desenvolver a nossa salvação? Paulo apresenta 3 razões bíblicas para o desenvolvimento da nossa salvação. Primeiro,
por obediência a Deus. Ponto 1, é aquilo que nós falamos. Primeiro ponto é, obedece. Tá bom? Como é que Deus estabeleceu a salvação do povo de Israel quando tirou do Egito? Obediência, mandou logo a lei. Não. Pronto, essa é a linguagem de quem está sendo libertado. Pastor, posso? Não. Ah, mas por quê? Tu não vai entender agora. Não, obedece, só obedece. Entendeu? Tem gente rindo aí porque já pegou não demais aí, né? Pastor, posso? Não, nem te mete. Posso escutar falando? Não. Fica lá no... A resposta é não. Não você já tem, né? Então, primeira coisa que nós precisamos entender e adquirir é a capacidade de obedecer. De obedecer. Deus não explica para o desobediente, Ele explica para quem? Para o obediente. Quem se coloca na obediência, Deus vai explicar. Quem não se coloca na obediência vai morrer sem resposta. Vai morrer sem resposta. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Tu imagina se Abraão dissesse, não, peraí. Eu preciso saber para onde eu estou indo, Senhor. Não, Abraão, eu vou te mostrar. Não, se o Senhor não me mostrar, eu não saio daqui. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. É verdade ou não é? Não, se o Senhor não me mostrar para onde eu estou indo. Porque o que Deus quer de nós? Primeiro, obediência. Né? É o Tomézão. Então, Paulo declara: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação é um ato de obediência a Deus. Ele quer que cresçamos em tudo. E a obediência não devia ser motivada pela presença ou ausência do apóstolo, mas em seguir o exemplo de Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Fé não é admiração a Deus, mas obediência à sua palavra. Vamos repetir junto? Fé não é admiração, mas admiração a Deus, mas obediência à sua palavra. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Amém, queridos? Agora, se a gente não conhece a palavra de Deus, como é que a gente vai se submeter a isso? É verdade ou não é? Se a gente não lê nem a revista da IBD, como é que a gente vai conhecer a vontade de Deus e submeter a ela? Segundo motivo pelo qual nós devemos desenvolver a salvação é porque Deus nos dá o desejo de querer e o poder para realizar esse desenvolvimento. Está lá no versículo 13 do capítulo 2. É Deus quem opera no homem o desejo de ser salvo e de desenvolver essa salvação. Não há desenvolvimento espiritual sem a capacidade que vem de Deus. Amém? Sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E você precisa admitir isso. Você precisa admitir isso diante do Senhor. Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Vem me resgatar, Senhor. Qual foi a última vez que você orou assim? Senhor, eu não estou a fim de orar. Meu estímulo de oração foi embora. Senhor, me resgata. Senhor, eu não tenho ânimo para ouvir a Tua palavra. Eu não tenho ânimo para ir para a igreja. Eu não tenho ânimo para ler a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o meu espírito. Fortalece o meu espírito.
Essa é a diferença do salvo do não salvo. O salvo entende a sua debilidade e clama por misericórdia. O que não é salvo entende a sua debilidade e se deita nela. Eu sou assim. Eu não devo ser um escolhido. Eu não tenho vontade. Não gostei desse pastor novo aí, eu prefiro o anterior. Não gosto daquela igreja. Eu não... Entendeu? Eu não devo ser crente não. Ou não me converti. Ou não, sei lá. Aí se deita. Aí fica lá deitado. Não clama. Nada. Então, se nós entendemos que é Deus que nos faz, Deus é que nos dá a vontade de ser salvos, e Ele executa em nós, nos dá toda a capacidade, nós precisamos clamar ao Senhor. É o Espírito Santo que desperta o nosso desejo por Deus. Nós desejamos, mas é Deus quem implanta em nós esse desejo. Portanto, agimos, mas Deus é quem age em nós. Ele nos dá todos os recursos para o desenvolvimento da salvação. Vamos ler lá, 2 Pedro 1, de 3 a 11. Segunda Pedro 1, de 13 a 11. 3 a 11, não dá de 13 a 11, né? Difícil, né? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida, é isso mesmo, e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude, acrescentar à virtude o conhecimento, e ao conhecimento acrescentar o domínio próprio, ao domínio próprio acrescentar a perseverança acrescentem a piedade a fraternidade, e a fraternidade acrescentem o amor. Porque se essas qualidades existirem, olha aqui, tem um fator condicional. Se, somente se, uma condição, se, me perdi, essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo? Tem gente que conhece, mas não produz fruto. Tá bom? Tem crente expert em Bíblia, lê todos os autores, de cima a baixo, de A a Z, conhece todos os autores, os grandes autores, lê todos os livros, mas não levanta a bunda da cadeira para evangelizar nem a sua própria casa. Ou seja, tendo o pleno conhecimento, se tornaram inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais
para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reino eterno, ainda tem um reino ao qual nós vamos entrar. Nós precisamos estar o quê? Providos, preparados. Só vai entrar quem estiver preparado, apto. E a aptidão, ela é conquistada aqui, ela é desenvolvida aqui. Amém, queridos? Amém. Põe isso, o tempo que você tem é o quê? É aqui. O tempo que você tem é aqui. Não adianta depois a tua família orar por você, depois que você morreu. Não adianta. É aqui. Tempo de despir-se, de se preparar, de se santificar. É aqui. É agora. Amém? Adelson pegou o microfone. Vai, Adelson. Pastor, só queria... Eu não sei se vai no mesmo segmento, mas em Efésios 2, 4... Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Me torne produtivo. É. Isso aí. É isso aí. Estou comendo, estou bebendo, estou casando e dando-me em casamento, está tudo certo. Né? Então, esse é um grande problema. Então, Ele nos dá todo o recurso para o desenvolvimento. E qual é o outro motivo pelo qual nós devemos desenvolver a nossa salvação? O terceiro motivo, né? A expressão segundo a sua boa vontade significa a concretização do seu propósito. Amém? Esse é o propósito de Deus para cada cristão. Vamos repetir? A questão toda é que Deus tem uma boa vontade. Existe a vontade de Deus estabelecida. Deus estabeleceu a sua vontade e revelou a sua vontade para cada um de nós. Então, por que nós devemos desenvolver a nossa salvação? Porque Deus quer o nosso desenvolvimento. E Ele quer o nosso segundo desenvolvimento porque é da sua vontade. É da sua vontade que nós nos desenvolvamos. Que nós desenvolvamos a nossa salvação. Então, desenvolva a tua salvação, não somente porque você deseja a salvação, mas é porque Deus deseja a tua salvação. Ele deseja. Você só tem, existe uma vontade de Deus antes da tua vontade. Ele implantou em você a vontade de ser salvo. Amém? Então Ele te salvou. A vontade dEle vem antes da tua. A vontade dEle precede a minha vontade. Por quê? Por que o autor está destacando isso? Porque se nós olharmos somente para a nossa vontade, a gente
tem muito mais facilidade de frustrar esse desenvolvimento, porque ele está baseado em algo humano, pessoal. Mas nós precisamos crer que se nós queremos ser salvos hoje e buscamos a salvação, a santificação da nossa vida, isso só pode acontecer porque Cristo quis isso antes de nós. E nós vamos ser salvos porque Deus quer que a gente seja salvo. Obedeça, querido, viu? Seja salvo. Que boa obediência. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa para você. A vontade de Deus é o quê? Perfeita. E a vontade de Deus é o quê? É agradável. Não ache que Deus é um comunista, um fascista, um tirano, que vai submeter você aos caprichos dele, para que ele se desenvolva e você não. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você experimente o resultado de estar com a gloriosa presença dele e experimentar tudo o que ele tem para dar. Ele nos deu tudo, absolutamente tudo. Ele não nos deu migalhas. Amém, queridos? Então, queridos, a vontade de Deus é que nós desenvolvamos a nossa salvação. Ela precede a nossa vontade. Esse é o propósito de Deus para cada cristão. Amém? Acho que a gente para por aqui. Rapaz, isso aqui vai demorar um ano, essa revista aqui. para a gente completar. Mas vamos nesse ritmo, né? Tá tranquilo? Vamos nesse ritmo que tá sossegado. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Alguém mais, né? Alguém mais? Alguma música para pedir? Eu estou brincando. Que ontem na nossa UMP, né, a gente terminou com um louvorzão aqui, né? Até a Maeli pediu música ontem, gente. Olha que coisa boa. O Ícaro vai trazer sábado que vem o pedido dele, né? Aquela playlist abençoada. Tá certo, gente? Adelson nem se fala. Adelson, se deixa para ele pedir música, a gente até agora pedindo música. E a gente se virando para tocar, né, Roberto? Ainda bem que o Roberto é uma enciclopédia, né? E sabe tocar tudo. Se dependesse de mim no violão, eu estava lascado. Eu ia ter que escolher todas as músicas. E a Isa, desesperada, arrumando as letras. Olha, ainda bem que tem esse Rollyrics aí, viu? Que se não tivesse esse nosso programa abençoado aí, a gente estava encrencado aqui. Certo, queridos? Vamos ficar em pé? Vamos orar, encerrar esse tempo em oração. Silvio, chega aqui, Silvio. Microfone. Encerra com uma palavra de oração. Esse tempo abençoado, meu irmão. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua salvação em nossas vidas, Senhor. Que possamos estar desenvolvendo a salvação em nossas vidas, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar nos iluminando, Senhor, abrindo nossa mente, botando o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Que possamos estar realmente entendendo, Senhor, sobre salvação, né? Por muitas vezes nos falta entendimento, Senhor, do Teu querer em nossas vidas, né, Senhor? Bota o Teu querer em nossos corações mesmo, amém, Senhor. E que estejamos dispostos, Senhor, a nos submeter, Senhor, à Tua vontade, amém, Senhor. Amém. Que cada um esteja desenvolvendo mesmo, Pai. Amém. Não só por palavras, né, Pai? Mas internamente mesmo, Senhor. Que esteja essa mudança em nossas mentes, ó Pai. Amém. Que essa igreja esteja crescendo, Senhor, nessa base, nesse alicerce, amém, que é Tu, ó Cristo Jesus. Amém. Né? Que sejamos conduzidos, Senhor, não por homens, mas por Ti, ó aleluia. Deus. Senhor, que o Senhor esteja preparando esse dia, Senhor, para nossas
para a noite, Senhor, estejamos aqui, Senhor. Que dediquemos mesmo esse dia a Ti, ó Pai. Um momento para estar Te buscando, Te louvando, Senhor, refletindo em Tua palavra, ó Pai. Amém, Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. A gente se vê à noite. Eu com muita alegria, nesse processo de desenvolvimento de salvação, né? De crescimento espiritual. Vou abrir, Silvio. Eu vou abrir, Silvio. O Silvio chegou para mim umas 2 semanas atrás e disse assim: Jonatas, me matriculei na faculdade de teologia. Meu irmão, me matriculei. Disse: rapaz, agora, né? Agora gostei de ver, né? Então, que tenhamos mais estudantes de teologia na nossa igreja, né? Pessoas realmente assim buscando capacitação, né? Cada vez mais. Então, quando você lembrar aí, ora pelo Silvio aí, pelo curso dele, né? Para que ele não desista, para que ele chegue ao fim, né, Senhor? Para que ele chegue ao fim, para a honra e glória do Senhor. Tá certo, queridos? Então, à noite a gente se vê. Vão em paz, para a honra e glória do Senhor Jesus.